Gente, colocando aqui para gravar, para gravar novamente, para gravar, acho que vai surgir aí uma mensagenzinha para vocês. E na aula de hoje, né, nós vamos ter bastante temas. Lembrando, quem é que está aqui? Professora Ana Paula, né? A professora Cris, ainda com a situação da mãe dela, não pôde ministrar a aula, mas por enquanto eu estou ficando, está ótimo. É um prazer estar aqui com vocês sempre, né? E acredito até que vou ficar o curso todo. Sempre é bom tê-los aqui, tá certo? Gente, sejam bem-vindos. Vamos nós para a nossa aula, para o nosso encontro. Deixa eu colocar aqui o slide no cantinho, passando aqui. Nossa aula do assistente de contabilidade, né? Ana Paula, qual foi os temas vistos até agora? Exemplo, você está aqui hoje, ainda não tinha entrado em nenhuma aula, ou só assistiu online. Como é que está indo aí exatamente cada encontro? Explicando um pouquinho para vocês, né? Primeiro encontro, a gente discutiu sobre as nossas aulas gerais, introdução, falou sobre cronogramas, plataforma. Segundo encontro, conceitos e métodos contábeis, né? E aí começamos a falar sobre fatos, atos contábeis, princípio da contabilidade, o que é patrimônio. A gente viu patrimônio tangível, intangível, passamos por essa parte. Fomos então para o terceiro encontro, demonstrativos contábeis, e foi aula terça-feira passada. O que é que nós vimos? DRE, a gente falou um pouquinho por alto, mas o nosso norte foi balanço, né? Balanço patrimonial. Falando aí, fizemos um mini lançamento, né, com os razonetes ali, o balancete, aonde a gente pôde ver toda essa questão de lançamentos contábeis, mas eram só 3 ou era 4 lançamentos contábeis. Ana Paula, na vida real, como é que isso funciona dessa forma? Gente, na vida real, movimentos, são muitos movimentos, né? Não é um, não é dois, né? Uma empresa em pleno funcionamento, rapaz, dependendo da movimentação financeira dela, são muitos lançamentos diários. E você faz isso, da Paula, fazendo aquilo que você fez na folhinha, né? Um T, no razonete? Não. Na vida real, ou seja, no dia a dia, no cotidiano, a gente vai fazer tudo isso através dos sistemas contábeis, né? E não tem só um sistema contábil. Cada empresa ela vai escolher o seu sistema de acordo, com as condições financeiras também, porque um sistema não é barato, né? E também com a modalidade que se encaixe melhor com a sua realidade, é claro, né? Uma das vantagens dessa utilização do sistema é que é tudo registrado, lançado de forma automática. E por que que ainda é ensinado esse processo um pouco mais antigo, Ana Paula? A ideia é que vocês aprendam a base e com essa base vocês se sintam confortáveis para lançar em qualquer sistema contábil. Qualquer sistema contábil você consegue lançar, sem nenhum problema. Por quê? Porque você encontrou ou, vamos dizer assim, aprendeu quando é que vai debitar e quando é que vai creditar, né? Quando é que eu debito? Debito para aumentar o meu ativo. Credito para diminuir meu ativo. Debito para diminuir meu passivo. Credito para aumentar meu passivo. É como se fosse um espelho aonde eles estão ali refletindo lados opostos, mas sempre tem que ter os mesmos valores nos lados. E por que isso? Porque, como fala balancete, é como se fosse uma balança, né? De um lado tem a origem do dinheiro, ou ele veio de capital próprio, ou seja, dinheiro dos sócios, ou ele veio de capital de terceiro, dinheiro do banco, dinheiro de um empréstimo, de um financiamento, a mão de obra, né? Ou seja, quando ele tem que pagar um salário, ele está usando a mão de obra de terceiros, né? Isso daí é um tipo também de alavancagem chamada alavancagem operacional. Que é a alavancagem? É trabalhar com recursos de terceiros, né? Que logo surge uma obrigação. Se eu estou trabalhando com recursos de terceiro, eu tenho que pagar esses terceiros.
Show de bola? Isso é importante a gente lembrar disso. Ah, essas duas situações foram o que a gente discutiu bastante na aula passada, né? E aí, o que é importante, a Ana Paula está em 2 horas para tu passar, 2 horas dá para tu passar tudo? É claro que não. É importante que você entre na plataforma, que você pegue a sua apostila e que você leia para complementar. Né? Como tem uma aluna aqui que ela sempre traz esse exemplo, até ela colocou uma vez nos comentários, falando sobre que ela costuma assistir ou assistir no TikTok e outros locais. Deixa eu tirar aqui para não manchar a tela, que às vezes eu estou falando e mancha a tela aqui de um quadradinho cinza, é porque eu estou olhando o bate. Então, quando vocês me falam sobre o processo, né, de estudo de vocês, já ouvi falar de pessoas que gostam de assistir pessoas no TikTok, que fala sobre a área contábeis, né? A Ana Lúcia está sem áudio de novo. Ah, consegui. Que bom, Ana Lúcia, que bom que deu certo. Que bom. Ah, então, são um dos aspectos que auxiliam bastante falar nisso. A Ana Lúcia falando sobre sem áudio, deixa eu até preparar aqui, que sempre tem um pessoal que fica sem áudio, e aí a gente tem que preparar já para lembrar onde liberar o áudio. Vamos nós, deixa eu entrar aqui em preços, que aí eu já mando sempre a mensagenzinha que facilita a vida de vocês, quando vocês se esquecem de liberar o áudio. Vamos só abrir aqui enquanto isso. Então, turma, a ideia em si. Deixa eu deixar aqui já preparadinha. Me perdi um pouco, mas vamos ver. Então, a ideia em si, não estou escutando, também não. Será que tem outras pessoas que. Não, se a Ana Lúcia disse que está escutando agora, é porque tá, deve ser só porque a pessoa não liberou o áudio. Deixa eu informar aqui que para quem não liberou o áudio, o que tem que ser feito. Ai, Deus, vamos nós capturar. Vou mandar aqui só um minutinho, gente, para ajudar o pessoal que não está escutando o que é que tem que ser feito. Ah, show. Então, voltando aqui, porque a gente estava falando, já avisei aqui, eu não sei se eu quero fazer uma pergunta. Pode até enviar só para mim, tá certo, Ana Lúcia? Ou então manda pelo WhatsApp também, né? O WhatsApp chega até a mim, viu? Não se preocupa, não. Vamos nós, então, continuando. Gente, um dos pontos importantes da aula passada é que é crucial que a gente entenda quando debitar e quando creditar. E não dá para aprender isso apenas em 2 aulas, em 2 horas de aula, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que procurar entender mais. Né? E aí o que eu estava falando antes era exatamente essa questão que tem aluno que assiste TikTok, tem aluno que vai lá e lê mochila todinha de cabo a rabo, tem aluno que já vai lá no YouTube e procura outros adicionais, enfim, o que eu quero dizer é que você não se limite apenas a esse material, né? Corra atrás de mais, complemente-se, enche ali do conhecimento que você quer chegar, aonde você quer chegar, onde você quer estar atuando. Isso é muito importante, tá certo? Quando você vai dominando aquela área, fazendo o seu melhor, aí tem esse diferencial. Isso é crucial. Continuando, então hoje, Ana Paula, o que é que nós vamos falar, né? Qual é o tema de hoje? Tendo em vista que estávamos falando sobre a aula passada, DRE e tudo mais, hoje nós já vamos entrar em um contexto diferente.
Qual é o contexto? Questões trabalhistas. E aí um outro pode dizer assim, mas Ana Paula, o que questões trabalhistas têm a ver com contabilidade? Tudo, gente. Hoje em dia, os escritórios contábeis, praticamente todos eles, né, têm também um lado que faz a parte de departamento pessoal, né? Então, os escritórios contábeis, na sua maioria, sempre têm esse complemento com o escritório, com a parte de questões trabalhistas. Na época que eu trabalhei, que eu já trabalhei em escritório contábil, e eu também cheguei a pegar a folha de pagamento, tá certo? Onde eu fazia fechamento de folha, impostos para envio para a empresa. E eles tinham, a empresa em si tinha contratado serviços contábeis e de departamento pessoal. Então, é por isso que a gente vai ver também alguns conceitos trabalhistas, tá certo? E é claro, novamente falando, que eu gosto sempre de destacar, né? Vamos ver uma visão geral desse tema. Gente, a área trabalhista, ela é complexa e ela é gigante, né? Às vezes, na faculdade, você passa um semestre para falar praticamente um pouco da área da questão trabalhista, tá? Um semestre todo. Eu fiz minha especialização em Direito Trabalhista, que aí foram 2 anos e meio, uma especialização em Direito Trabalhista. Então, é claro que a gente não vai ver pormenores dessa área, mas sim vamos ver uma visão geral, tá? No quarto encontro de hoje. Quero a participação de vocês, né? Tirar dúvida, falar sobre as experiências. Tem uma galerinha que tem um conhecimento aqui já sobre a área, isso complementa, né? Não tem problema algum dizer, Ana Paula, eu queria falar aqui uma experiência, Ana Paula, na minha, assim, na minha empresa é de outra forma, e aí a gente vai discutindo, isso vai gerando conhecimento, tá certo? É isso que eu gosto e de utilizar sempre, de fazer, tá certo? Vamos nós, então, para o nosso tema de hoje. Ai, eu não tinha botado aqui, foi na aula passada. Deixa eu passar aqui da aula passada e colocar desse. Ó. Deixa eu compartilhar de novo. Show de bola, deixa eu ver se está compartilhando com vocês mesmo. É isso mesmo. Deixa eu lá. Então, nosso tema de hoje, como eu tinha falado, é questões trabalhistas, e isso tem totalmente a ver com o departamento pessoal. Show? Então, Ana Paula, o departamento pessoal, o que é essa área, o que é discutido nessa área? As questões trabalhistas, deixa eu ver aqui, então, muito bom esse tema. Hoje recebi a rescisão do meu contrato, já vou entender um pouco mais. Perfeito, Daphne. As questões trabalhistas, né, que é o tema de hoje, o que é que a gente consegue ver? O departamento pessoal, e veja só, existe o departamento pessoal e a área de RH. Em algumas empresas, elas funcionam como se fosse uma só. Tem empresa que o RH e o DP funcionam juntos. Mas nas grandes corporações, empresas desenvolvidas já, elas desenvolvida que eu falo é na questão de não que a empresa que anda junto não seja desenvolvida, mas sim na empresa que tem processos bem definidos, né? E aí argumentando aqui, diminuindo aqui essa questão as empresas que têm argumentação, que têm processos bem definidos, elas separam esses processos, aonde eu tenho o RH, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, eu tenho o UDP, que é a área de admissão, demissão, folha de pagamento, férias, rescisão, 13º, movimentação de pessoal, como está falando aqui, né? Entre empregador e empregado, folha de pagamento, férias, rescisão do contrato de trabalho e encargos sociais, né? Então, veja que o DP, ele fica mais direcionado para essa parte específica, né? Qual a especificidade? Questão mais voltada para os cálculos. E é por isso que fica muito próximo com a contabilidade. Em algumas organizações, elas não têm um espaço físico dentro da empresa, tá certo?
O que é que elas têm em algumas organizações? Elas contratam a empresa de contabilidade, certo? E aí, essa empresa de contabilidade, ela vai fazer a área contábeis e a área de departamento pessoal. Show? E aí, por que que tem essa carteira aqui? Atualmente, né, a gente deixa de utilizar essa carteira de papel, que era antiga, né, que se utilizava-se anteriormente, onde eu tinha o cadastro ali da minha carteira de trabalho assinada nela. E tinha lá de forma escrita o que é que onde eu trabalhava, meu cargo, as informações de salário e tudo mais. Não, atualmente, a gente não emite mais essa carteira, né? Agora é tudo através da carteira digital, online, um app, né? Ou seja, um aplicativo que faz todo esse processo. Show de bola? Então, o que é que muda nesse aplicativo, né? O que é que esse aplicativo faz? Nele eu consigo ter todas as informações trabalhistas, do momento que foi a minha admissão à minha demissão. Se está com a carteira assinada, eu consigo olhar toda essa movimentação. Como é que eu consigo ver isso, Ana Paula? Como é que acontece esse processo, né? Gente, a empresa ela informa tudo isso no e-social. Marquem essa palavra que é muito importante, tá? Assim como na área contábil tem aqui, ó, o SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital, que é onde fica ali todas as informações da empresa voltadas para a área contábil. Já o e-social, ele é destinado às questões mais previdenciárias, trabalhistas do trabalhador, tá certo? Então, a empresa, ela lança todas as informações previdenciárias, trabalhistas, sociais daquele trabalhador no e-social. Anotem essa palavra, porque ela é importante. Pesquisem sobre o que é o e-social, certo? Nessa questão do e-social, o que é que eles fazem, né? A empresa em si, ela informa ao e-social, que é um sistema que conecta todas as informações entre empresário ou empregador, né? Também entre o empresário, que é o empregador, entre o governo, entre o funcionário, tá certo? E ali também vai ter outros órgãos que vão ser alimentados, inclusive o Dataprev, aquele mesmo do Bolsa Família, né? E de outros benefícios sociais que tem com cadastro único. Veja então que o governo juntou, tá? O que é que ele fez? O e-social, ele alimenta o Dataprev, que alimenta o cadastro único, que consegue se conectar e verificar se aquela pessoa que está no cadastro único recebe um salário mínimo, né? Se ela recebe mais do que um salário mínimo, se a informação que ela colocou no CAD único está batendo com a carteira dela de trabalho, tudo isso é alimentado através do e-social, tá certo? Então veja que é como se fossem várias raízes aí de informações, né, bancos de informações que o DataPrev se alimenta para verificar se você tem ou não renda nas questões sociais do governo, tá? E a carteira de trabalho colocada ali via virtual, né, via aplicativo, ela consegue alimentar e passar essas informações para você, empregado, para o empregador, para o governo, né? E todos os aspectos sociais que podem haver a partir daí, dessa sua renda. É interessante porque quando você vai se aposentar, já é para estar todo o seu histórico cadastrado, porque a empresa ela deve alimentar. Então, vamos olhar agora para o lado do empregador. O empregador ele tem ações que são obrigatórias, como no período de um contrato, né? Como a Daphne comentou aqui, rescisão do meu contrato. Ao rescindir o contrato, automaticamente ele precisa fazer esse lançamento pelo e-social.
Show? E por que que ele precisa fazer esse lançamento pelo e-social? Rescindir um contrato, e lembrando, tá, um contrato que é CLT, assinado tudo bonitinho, né? Aí fica registrado lá, é pago o INSS, que é a sua garantia de previdência, né? Futuramente. O empregador paga o FGTS, é o Fundo de Garantia do Trabalhador, e assim fica todo mundo bem na fita, porque o empregado está fazendo a parte dele, você vai receber seus direitos e o governo está estruturando tudo isso, tá certo? E acompanhando, é claro. Ana Paula a Daphne comentou aí da rescisão contratual. Se for um prazo determinado, ela não vai ter aí o saque FGTS. Mas se for um prazo indeterminado, com a demissão sem justa causa, aí o governo ele já vai ter que liberar ali o fundo de garantia daquela funcionária, né? Além disso, dependendo do período, vai ter o seguro-desemprego. E eu falo dependendo do período porque existem regras específicas para o seguro-desemprego, tá? Então, hoje em dia, o e-social, ele é a base que alimenta todos esses sistemas. E as empresas, elas são obrigadas a lançar essas informações ou então são multadas. Bem interessante, tá certo? Então, gente, um dos pontos cruciais. Com o advento da tecnologia, você consegue acompanhar se a empresa que você está trabalhando paga o FGTS seu, se ela paga o seu INSS, né? Você não deixe de verificar isso. Eu conheço pessoas que trabalhavam 32 anos em uma empresa e aí ficaram doentes quando foi fazer a verificação, só tinham 4 meses de carteira de pagamento do INSS. Aí eu digo, caramba, como foi que isso aconteceu? Aconteceu que a empresa assinou a carteira, mas não pagou os encargos trabalhistas. Ana Paula, mas isso vai lá para a justiça, eles vão pagar muito mais. Turma, muito importante. Tem empresário que tira tudo da conta dele. Tira tudo, vai para os familiares, vai para outras pessoas, fica sem nada. Se ele não tem um tostão, da onde é que vai tirar? Não tira. Você fica no prejuízo. Né? Ele fica com o nome sujo, né? Porque tem lá a aquisição de que o que cai no CPF dele vai para você, só que é claro que ele esperto como é, né? Esperto e aí esse esperto do lado ruim, ele tirou tudo do nome dele. Nada vai para o nome dele. Então, você nunca vai receber. Então, não se confie de criar um processo trabalhista pensando que você tem garantia de ganhar, né, esse dinheiro. Você pode até ganhar o processo e não receber um tostão, porque o cara já tirou tudo do nome dele, certo? Então, é importante ficar acompanhando se está sendo feito ou não os seus direitos, né? E a Ana Paula não está sendo feito, como a aluna mandou a mensagem. Ana Paula não está sendo feito, não estão pagando o meu FGTS agora. Eu disse, assim, tenta verificar, né, não de forma impositiva, muito importante. Tenta levantar isso com o pessoal da empresa, do DP. Diz, eu fui verificar aqui o meu aplicativo e não tem um valor. O que está acontecendo? Está certo isso? E aí você vai levando isso como dúvida, né? E não como certeza. Isso é muito importante, tá? Porque quando você leva com certeza, assim, é meio que colocando isso como um processo assim obrigatório ou algo do tipo, o que que a pessoa faz? Ela entra em modo defesa, né? Em modo defesa, gente, qual é aquele ditado? A melhor defesa é um ataque, né? Se ela se sente que você está querendo obrigar ou colocá-la contra a parede, ela vai te atacar. Ou seja, vai te querer te demitir, vai querer falar que você está errado. Então, você vai com a presunção de que vou de boa, vou tirar uma dúvida. E tenta entender se é má índole ou não. Né? Por que má índole ou não? Às vezes a empresa de fato está de má índole, ela não está pagando porque não quer e nem pretende pagar, né? Os impostos seus. Então, ela desconta seu INSS e não deposita. Descontou da folha, né? Que INSS é você que paga. E não paga, não repassa para o governo. Quem é o responsável por isso? Aí sim, se você vê que é má índole, você vai para a Justiça do Trabalho, tá certo?
Vai para a Justiça do Trabalho, faz a denúncia trabalhista, aquela empresa não está pagando seus impostos. Mas antes, é claro, o que eu sempre falo, tenta negociar, tenta entender a situação. Isso é crucial, tá? Hoje em dia, com o advento da tecnologia, você consegue ver se sua carteira está assinada, se seu INSS está sendo depositado e se seu FGTS está sendo depositado. Tudo isso você consegue analisar na palma da sua mão através do celular, né? Olha aí como é boa essa tecnologia. Quando eu comecei meu trabalho, era uma maior burocracia para ter acesso a essas informações. Hoje em dia está aí, né? Basta você, se não me engano, a carteira digital é pelo é o gov.br, o INSS pelo Gov, o FGTS, que é da Caixa Econômica, que tem outro dado, né, de acesso. Mas os demais são tudo por isso, tá certo? E aí vamos nós continuando. Gente, o que eu falei até agora, ah, Clara, tranquilo, Clara. É importante Professora, que você está aqui. professora, Pode falar. se eu não me engano, o FGTS é por uma senha que você configura dentro do próprio site. Mas é igual como se fosse do Gov lá. Por exemplo, eu tenho uma lá que é letras e números, né? E a do carteira de trabalho é só números, se eu não me engano. Um É, negócio assim. E o do FGTS é números, né? E aí você pode baixar o aplicativo no seu celular, que é meu FGTS ou FGTS, alguma coisa assim. Não, meu INSS e o outro é só FGTS. Você consegue baixar e fazer isso. Muito importante você acompanhar. Tem empresas que são maravilhosas, de boa índole, não tem problema nenhum. Mas tem empresas, meu filho, que enrolam mesmo. E quando você vai atrás, ó, não consegue, né? Por mais que faça aí um processo, não consegue, tá ok? Então, Ana Paula, tem um processo aí na justiça, até hoje não recebi. É isso, por quê? O empresário lá não tem mais nada do nome dele, tirou tudo, né? E aí você ficou sem ter de onde pegar. Você não, a justiça, né? Ficou sem de ter de onde tirar esse dinheiro. Aí tá lá, né? A pendência. Na hora que entrar alguma coisa no CPF dele, é retirado. Mas ele baixa nem nada, nunca rebutar nada no CPF dele, né? Aí você nunca recebe, tá? Isso é interessante saber. Turma, ainda falando sobre o departamento pessoal. Tem algumas empresas que fazem segmentações desse setor, aonde tem setor de admissão, atribuições, recrutamento e seleção, integração e registro, né? Setor de compensação, atribuição, jornada de trabalho, folha de pagamento, benefícios e tributação. E tem o setor de desligamento, atribuição, rescisão do contrato de trabalho, justiça do trabalho e fiscalização, né? Então, tem esses setores. Ah, Ana Paula, mas lá na empresa é só uma pessoa que faz tudo isso. Tranquilo. Essa é a realidade do mercado. Tem empresas que conseguem ó, segmentar e ter vários profissionais para cada área, mas nem toda empresa é essa a realidade, tá? É importante entender isso. Mas vejam só quantas atribuições tem quem trabalha no departamento pessoal. Recrutamento e seleção, que aí normalmente é RH, mas aí aqui nessa atribuição está dentro da admissão, integração, registro daquele funcionário, jornada de trabalho, folha de pagamento, benefícios, e aí benefício, gente, é um mundo, né? Um mundo mesmo. Que aí você, o benefício. Ai, tem plano de saúde, ai, tem vale alimentação, vale transporte, seguro, tem alguma. Tem alguns projetos, alguns programas que tem academia, né, de Pass, e aí tem empresas que têm cesta básica, e depende daquela empresa quais são os benefícios, né? Tem empresa que também não tem nada de benefícios, porque o Vale Transporte, gente, ele não é um benefício, porque ele está previsto na legislação, tá? Então não é um algo a mais, é uma obrigação do Vale Transporte. Mas os demais pontos ali são benefícios. E o setor de desligamento, né? Imagina só rescisão, quanto que você tem que fazer essa verificação para estar tudo bonitinho, a pessoa receber tudo ok, né? Justiça do trabalho, com a fiscalização, tá doido? A empresa só falta ali parar para resolver tudo. Então, são alguns dos pontos. Continuando aqui, na folha de pagamento, que seria esse centro aqui, tá? Seria esse centro aqui.
jornada de trabalho, né? A gente faz a folha de pagamento, a FOPAG. O que é que tem dentro da FOPAG? Hora extra, adicional, o vale transporte, faltas e épise, né? Movimentação mensal, cálculo da folha, relatório final. Esse relatório final, ele também tem, né, os dados, caso tenha férias, 13º, rescisão, INSS, FGTS, né, tem que fazer a GFIP, e ali a GRS, caso tenha que fazer a guia de recolhimento de contribuição social, né? Aqui o GPS, guia de previdência social. Então, vejam só o quanto que a área de departamento pessoal está incutida, né, com essas informações, que dá um trabalhinho, tá? Fazer todo esse levantamento. Tem empresas que têm tudo no sistema, coisa mais linda. Tem outras que têm umas folhas escaneadas, que vai te dar um trabalho medonho em verificar hora extra, falta, e em outras coisas, tá? Tatiane comentando aqui que aconteceu isso hoje na academia que eu treino, professora. Aí um instrutor foi atrás dos direitos dele e acabou sendo demitido. Exato, né, Tatiane? É isso, você tem que chegar muito assim, ó, devagarzinho, tentando entender, né? Se vê que é má índole da empresa, aí tu corre logo atrás de uma outra oportunidade, né, para ficar na mão, e depois que conseguir, sai e já bota na justiça, né? Vai atrás dos seus direitos, não deixa que esse povo fazer o que quer, não, porque muitas vezes esses empresários, eles já fazem isso há de anos, e as pessoas vão deixando para lá. E aí, isso eles vão pensando, vale a pena. Por que que vale a pena? Nunca foram colocados na justiça, né? Então, vá atrás dos seus direitos. É importante, mas temos que ter sabedoria. Quando a gente coloca a pessoa contra a parede, aí ela vai ó, para o modo defesa, meu filho. Né? E, como eu já falei, a melhor defesa é o ataque. Ela vai te atacar ali, vai te demitir, vai querer reclamar, vai dizer que é mentira. Enfim, N coisas que saem. Trabalho no DP e sei bem como é complicado. Pois é, Isabela, é desse jeito, né? Que a gente vai vendo aí as dinâmicas. Inclusive, até tem gente que diz assim, acha que a área do DP são pessoas que só estão para a área do empresário. E é importante lembrar, gente, o profissional de DP, ele está realizando ali a ação. Às vezes, a empresa em si, ela não é das melhores da índole. E a pessoa, o profissional em si, está precisando de um trabalho. Ela vai pedir demissão e sair sem nem ter uma certeza de um outro trabalho? Às vezes a gente fica pela situação atual, mesmo que a gente não concorde com algumas situações que a empresa faça. Né? Eu, pelo menos, já fiquei por certos momentos em uma empresa que eu não me sentia legal, até encontrar uma substituta. Quando eu encontrei uma substituição de uma empresa, ó, peguei bico, né? Por quê? É claro que não estava se alinhando com os meus valores, mas eu estava necessitando naquele momento. Fiquei até encontrar uma substituição, tá certo? Então, às vezes acontece isso. Não é nem que até tem um vídeo muito engraçado na internet que é a mulher demite o funcionário, aí passa-se um tempo, pouco tempo mesmo, ela é demitida. E aí ele vai para a homologação, que nessa época tinha a homologação da rescisão, né? Ele vai para a homologação da rescisão, tá ele e ela lá na demissão, né? Ou seja, para homologar a carteira. Aí ele faz um vídeo, olha, ela me demitiu e tá aqui ela para assinar a carteira. Gente, essa é a realidade, né? O DP, ele faz apenas a função, passa para ele tem que demitir fulano, ele vai lá e demite. Não é ele que decide. Ele não tem esse poder, né? Quem decide isso são os gestores, né? A gente vai só repassando, fazendo as ações, né, administrativas que tem que ser feita, como rescisão, admissão e todos os demais itens burocráticos que é ter uma empresa. Ana Lúcia comentando que saiu do supermercado e logo no balão foi atropelado. Mas, graças a Deus, não foi nada demais. Nossa, né? Caramba, espero que esteja bem, tá certo? Pensei que, espero que esteja bem, graças a Deus que não foi nada demais. Hum, graças a Deus, viu? Ainda bem, graças a Deus. Eu pensei que era um comentário. Ai.
que bom, graças a Deus, viu? Não, deu susto. Eu fui lendo assim, né, como se fosse um comentário, meu Deus. Aí depois que eu fui entendendo. E desculpa, Ana Lúcia, nem. É, meu Deus, ainda bem que você tá bem. Show. E aí, gente, faltando aqui, sobre a folha de pagamento, tá? Existe um decreto que determina que a empresa seja obrigada a elaborar mensalmente essa folha de pagamento, né? A remuneração paga devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter em cada estabelecimento uma via de respectiva folha e recibo de pagamento. Então, de fato, tem que ser feita aquela folha, né? O recibozinho bonitinho, aquela folha tem que ser feita todos os meses, onde consta ali a remuneração sua, quais foram os descontos, qual foi, se teve hora extra, né? Se foi para banco de horas, enfim, tem empresa que tem banco de horas. Mas existe um decreto que prevê que a empresa ela é obrigada a elaborar mensalmente essa folha, tá? Então, não é um favor, não é não, não, é obrigado. A elaboração da folha faz parte das obrigações acessórias conforme estabelece a Previdência Social. Muito importante saber disso. E a folha de pagamento representa o resumo de tudo que o empregado tem a receber, o que deve ser descontado e o valor líquido a receber. Então, chegou até você R$ 900. Ok, é um salário mínimo, 1.412. Quais foram os descontos que fizeram chegar a 900 e pouco? Eu tenho que entender. É necessário que eu veja isso, tá certo? E aí, trouxe aqui um exemplo. Fica um pouco ruim dessa folha, né? Porque fica pequeno. Mas o que é que a gente consegue ver? Temos o nome do funcionário, cargo, proventos. Seria todo o lado positivo, né? Salário, complemento líquido, férias. Então, quer dizer que essa folha dele já vai ser as folhas de férias também, aqui que está embutida. Um texto sobre férias, abono pecuniário e um texto sobre abono pecuniário. Aí você pode dizer assim, Ana Paula, o que é abono pecuniário? Gente, o abono pecuniário é quando o empregado decide vender 10 dias dele das férias, né? Decidi vender meus 10 dias, a gente chama de abono pecuniário. E aqui tem o valor do abono pecuniário. Fora isso, Ana Paula, descontos, né? Arredondamento de algum pagamento que ele teve, o líquido pago em férias, INSS, imposto de renda sobre férias, né? Vejo aqui que o total dele, né? E o líquido dele foi zerado. Por que foi zerado? Porque ele já recebeu todos esses valores nas férias, tá? E aqui na folha de pagamento só aparece para fins de constatação daquela movimentação, tá certo? Então, vai ter um recibo, que acredito que a gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente, que é o recibo de férias. Aqui é a folha de pagamento, onde tem o nome de todo mundo e explicando qual foi a movimentação de cada um. Nesse caso, está zerado porque ele recebeu nas férias. Show? Para explicar? Base, INSS. Aqui ele está mostrando a base de cálculo do INSS. Vejam só que o salário que ele ia ter, ó, que o que ele recebeu de férias foi 5.411,13. Mas nem tudo tem desconto de INSS. Apenas R$ 2.547,78 é a base de INSS dele. E aí vamos entender que base é essa, né? Foi pego tanto o valor deixa eu ver aqui, valores voltados aqui da base dele, acho que foi só sobre o salário mínimo, acho que foi isso, né? Foi o salário dele, o salário mínimo. Que aqui no caso tá, e aí explicando, tá R$ 666,67 por causa do salário dele que foi proporcional ao trabalho, tá certo? E aí vamos nós voltando aqui. Base de INSS, a base do imposto de renda, e aqui ele já traz a alíquota do valor, né, que vai ser descontado dele, base de FGTS,
E FGTS em si, né? Aqui é a base do cálculo, os 8% que vai ser descontado. Descontado não, tá? E FGTS quem paga é o empregador. Então, não é descontado, é só para que você tenha ciência do valor que está sendo depositado e qual foi a base de cálculo, tá? Base de cálculo aqui, FGTS, R$ 203,62. Muito importante, turma, que a gente sempre dê uma olhada quando formos, caso você esteja sendo colocado a ver uma folha de pagamentos, né? Tudo, não confie apenas no sistema. Às vezes, uma parametrização do sistema pode te levar ao erro. Então, é por isso que a gente precisa saber da base. Para que, se por acaso você ver alguma coisa estranha, você já consiga identificar. Eu lembro que quando eu fazia essas folhas, eu meio que já tinha decorado, decorado mesmo, alguns descontos, e aí quando eu via que estava divergente, eu já voltava e dizia, vamos ver aqui, né? Situações como essa, a qual eu tenho um período específico, eu sempre estava com as duas olhadas, não deixava apenas no sistema, porque como teve um período de férias, um período trabalhado, é interessante parar e dar uma olhada. Show? Então, Ana Paula, esse layout é tradicional? Não, vai depender muito do sistema também utilizado, tá? Aqui é um layout geral, mas dependendo do sistema que você utiliza, isso pode mudar. Deixa eu só pedir aqui o povo da minha casa para fazer silêncio, estão mais falando mais que eu. Só um minuto. Desculpa aí, gente, que se a gente não falar, o povo que é falando alto mesmo. Vamos cá. Ah, aqui, então, como eu estava falando, a gente consegue ver uma folha de pagamento geral. E nesse exemplo aqui, está trazendo a perspectiva de um funcionário de férias, né? São dois funcionários aqui que estão de férias. Um é o José Felisberto e o outro aqui é o Pedro Henrique e tem o José Renato também. Veja que esse José Renato, ó, olha como é interessante a gente entender aqui, ó, tem prolabore, se é prolabore, prolabore, meu Deus, faz que eu não falo, prolabore, então ele já não é um funcionário, né? Quando a gente vê prolabore aqui, se fosse funcionário era salário. Tem prolabore, então ele é um administrador da empresa ou algo do tipo, né? Vamos ver que ele é diretor, o cargo dele é diretor, show? Então, quando a gente vê essa palavrinha-chave, a gente já identifica que não é um funcionário, é um funcionário, salário, bem bonitinho. Aqui já é o diretor, sócio da empresa. E ali, ele está aqui apenas para concretizar o valor que ele recebe, e aqui por que recebe, entre aspas, porque isso aqui é só para que ele pague o INSS dele, tá aqui. Na verdade, aqui só está mostrando o imposto de renda, né? Mas teoricamente deveria estar aqui também o INSS dele para desconto e o imposto de renda, é claro. Né? Então, olha, veja aqui, dá para a gente ver exatamente a diferença de um funcionário para um sócio administrador que recebe trabalho todos os meses. E Ana Paula, quem é dos sócios? Todos os sócios têm? Não. Normalmente, você pode ser sócio e não receber prolabore. Por quê? Porque eu não trabalho dentro da organização. Eu sou uma sócia que apliquei um dinheiro, mas eu não vou na empresa trabalhar. Então, não recebo esse prolabore. Prolabore, normalmente, quem recebe é quem tem alguma função dentro da empresa, seja diretor, administrador, tem pessoas que trabalham na área jurídica, né, que é sócio, trabalhando na área jurídica, enfim, você tem alguma função dentro da organização e aí é lançado o Prolabore seu, que é sobre você, mesmo sendo sócio, você presta um serviço para a sua empresa, tá certo? Dentro dessa perspectiva. Gente, alguém quer comentar algo? a- acrescentar algo que eu tenha falado, e aí você viu na sua empresa que faz sentido você falar, sinta-se à vontade, né? Alguma experiência também que você queira comentar. Enquanto vocês criam coragem, fiquem à vontade. Eu mostro vocês uma versão do recibo, né? E aqui eu posso dizer assim, tem pessoas que podem dizer, não, Paulo, mas isso eu já vi.
Mas tem gente aqui, gente, do curso, que está começando agora, nunca teve uma experiência CLT, não assinou a carteira, não sabe como é que é um contra-cheque, tá certo? Então, veja que quando para você é algo óbvio, para um outro é um aprendizado imenso. Show? Então é importante que a gente lembre-se que esse curso ele tem dois, vamos dizer assim, dois patamares. Aquela pessoa que nunca fez, que nunca trabalhou de carteira assinada e que está tendo a oportunidade agora de fazer um curso gratuito e se qualificar, como tem aquela pessoa que já fez uma graduação, alguma especialização e está aqui se requalificando. Então a gente tem esses dois lados aqui, ó, tá certo? O Francisco Vander comentando que o Prolabore aí não tem INSS porque ele deve ser CNPJ, né? Não, não, porque assim, ó, Prolabore, vamos nós, o Prolabore, ele é referente ao salário daquele sócio, né? Ou seja, ele é um sócio. Só que ele está prestando um serviço. A partir que eu tenho um Prolabore, aí eu faço o Prolabore e sou descontado do meu INSS porque eu estou pagando a minha previdência, tá certo? É por isso que ele teria que ter INSS e imposto de renda, porque a partir que ele é, mesmo que ele seja sócio, ele está ali como administrador, fazendo uma função. Então, ele tem que pagar o imposto dele, seria INSS, e também o imposto de renda, tá certo? Pronto, o Isnei comentando que o recibo dele é desse jeito, né? O contra-cheque dele. Perfeito. Então, Wander, é exatamente, ele deveria ter, tá certo? Porque nem que fosse o INSS sobre o valor mínimo dele, né? Ele teria que pagar, por causa que ele está como. E assim, Ana Paula, eu não quero pagar meu INSS, então não faz prolabore. Exemplo, eu não faço meu prolabore, porque eu não pago meu INSS, eu pago a minha previdência por fora, né? É isso que eu faço atualmente. Prefiro confiar na previdência privada em si, né? Enfim, mas são decisões que cada um tem. Aqui seria um modelo, tá certo? De recibo de pagamento, contra-cheque. Já tem até gente que chama de olerite, né? Seria dentro desse, você pode escutar esses nomes, né? Um olerite, um contra-cheque, um recibo de pagamento. E aqui vai vir o empregador, o nome da empresa, seu nome, o nome do empregado, seus dados, né, informações bancárias, sua função, lotação específica, dependendo da empresa, pode ter ou não lotação, dados de admissão à competência. Então, veja, esse recibo é de janeiro de 2010. Então, a pessoa deve estar recebendo em fevereiro o pagamento, tá certo? Lembra que a gente trabalha para receber? Aqui tem os dados dela, descrição, aonde eu tenho minhas referências, se ela trabalhou 30 dias, e o provento dela, ou seja, parte de salário, R$ 3.000. E assim sucessivamente, aí aqui eu tenho meus descontos, certo? Total de proventos, lado positivo, total de descontos, vai me sobrar o líquido a receber. Isso daqui é o que vai cair na folha dele, na conta dele, tá? Vejam só que ele tem um salário, um total, né, de provento de R$ 3.253,64. No entanto, na conta dele vai cair R$ 2.573,25. Show de bola? Vamos nós. Aqui já é um outro modelo de recibo, mas um recibo um pouquinho mais antigo, né? Também cheguei a receber nesses recibos, eram umas folhinhas verdes, né? Esses nomes meio que datilografados. Era uma forma também, tá, de recibo, onde aqui a gente tem também as mesmas informações que lá. É só um modelo diferente de recibo para que vocês vejam que também tem esse modelo, tá? E falando sobre a elaboração dessa folha, como é que é feita essa elaboração? Primeiro, tem que ter um controle de frequência. Atualmente, as empresas utilizam pontos eletrônicos, show? Mas existem empresas que ainda fazem aquele ponto de papel? Sim, tem também, né? Aquele ponto antigo ali onde tem assinatura? Sim, tem.
Nunca mais vi aquele ponto que bota o cartão e puxa a alavanquinha que ele gruda, né? Uma vez eu até deixei, o meu ponto rasgou, porque eu puxei a alavanca de uma forma rápida e ali ela travou. Quando eu puxei o cartão, veio a metade do cartão na minha mão e a outra metade ficou. Eu, ai meu Deus, e agora? Então, eram aqueles pontos mais antigos, né? Hoje em dia é tudo online. Você tem na palma do seu celular, às vezes tem empresas que no celular mesmo já consegue fazer a sua frequência. Aqui a Isabela comentando que o dela já é reconhecimento facial lá na empresa dela, que ela trabalha, né? Ou seja, maravilha, né? Hoje em dia tudo é eletrônico, o relatório já sai lindo e maravilhoso para o DP, né? Já facilita bastante. É claro que tem que fazer os ajustes, o pessoal se esquece de assinar um ponto, alguma coisa aconteceu, você tem que fazer esses ajustes que dá um trabalho também. No entanto, nem se compara com você ter um monte de folha de papel para analisar. Show? Nem se compara. Prontuário individual, situação individualizada de cada empregado. E aí a gente chama registro do empregado, né? Que antigamente era numa folha também, um livro de registro do empregado. Ao preencher, eu ficava nervosa, chega a minha mão suava, porque não podia errar, né? Se errasse, era o maior carão, porque tinha que dobrar a folha, deixar lá aquela folha, Deus me livre rasgar ou rasurar, porque se tivesse uma fiscalização, que dali poderia ser incutido que tinha tido alguma falsificação na folha de registro do funcionário. Então, era tipo assim, desenhado, você tinha que escrever bem direitinho na folha de registro. Hoje em dia, pelo sistema, né? Você imprime a folha de registro, funcionário acima, tá, assina, tá tudo ok, né? A Cíntia comentando que o meu folha de pontos não é manual. Vejam só, né? Essas são as realidades que a gente tem das empresas, né? Temos desde uma folha manual até uma folha assim, uma folha não, o acompanhamento da frequência, né? Por parte facial, né? Então, é o avanço aí que está chegando cada vez mais nas organizações. Vamos nós. Controle de frequência, prontuário individual, lançamento na folha, né, com as incidências ou sem incidência de INSS, imposto de renda. Era aquilo que a gente tinha discutido agora, né? Ah, tem salário, tem provento, então vai ter ali INSS, mas vamos ver quais são as incidências de INSS. Nem tudo tem incidência de INSS. Ah, na Paulista é fácil de ver, rapaz, é um trabalho medonho. Quando você consegue fazer tudo isso na sua mente, né? E também, é claro, verificar isso legalmente, as incidências. Eu lembro que teve uma época, assim, quando teve Agora essas que a Anitta saiu alterações de de lá incidências, e que a eu tive memória o tá maior zero. trabalho para parametrizar o sistema de novo, porque não foi parametrizado automaticamente. Então, eu tive que ir lá e lançar o que tinha ou não incidência, para que quando fosse feito a folha, né, subisse para o e-social, desse tudo certo. Por quê, Ana Paula, isso? O e-social é um sistema do governo. O sistema da empresa já é outro. Esses dois sistemas eles têm que conversar bem, né? Se eles não tiverem parametrizados, o que é que vai acontecer? Ao fechar a folha, a informação vai errada para o essencial. E aí isso é um custo menor, né? Dependendo ali da informação errada, a empresa pode até ser multada. E é por isso que é necessário parametrizar as incidências, se tem ou não INSS, se tem ou não imposto de renda, né? Parametrizando isso, fica tudo lindo e maravilhoso. Né? Na Paula dá um trabalho? Dá. Na primeira vez que você está fazendo essa parametrização. Depois, quando as pessoas vão usar o sistema, está tudo lá parametrizado. Você não precisa parametrizar todos os meses. Né? É só quando você vai implantar um sistema, ou no meu caso, na época que eu estava fazendo, era quando estava surgindo o e-social. Veja só como eu sou, assim, né, não antiga, não do que antiga, porque hoje em dia o e-social está aí obrigatório para todas as empresas. Na época que eu trabalhava, nem estava começando-se a questão do calendário, das obrigatoriedades do e-social, né? E aí eu tinha que ajudar as empresas a fazer a parametrização de forma adequada para ir as informações certas para o e-social, certo? Então, descontos antes da incidência, faltas a prazos, saídas antecipadas. Onde é que eu vejo isso? Lá no controle de frequência, né? Desconto da incidência, INSS, imposto de renda, contribuição sindical. Isso para
aqueles funcionários que escolheram contribuir. Antigamente era compulsório, ou seja, eu assinava a carteira, automaticamente eu tinha que fazer a contribuição sindical. Hoje em dia, né, a legislação atual, e por que que eu falo atual? Porque está sendo trabalhado aí várias coisas para meio que volta ou não volta essa contribuição sindical. E é algo que é a discussão, né? Porque existem dois pontos. Existia muitos sindicatos que não faziam nada pelo trabalhador e recebiam essa contribuição, e só recebiam e não faziam nada pelo trabalhador. Mas também existe um lado dos sindicatos que são atuantes, que correm atrás, que verificam mesmo e que são necessários. Porque imagina só, no setor de construção civil, as pessoas muitas vezes não têm nem noção de como é que é fazer um cálculo desse. A empresa, às vezes pega empresas que são mesmo, vamos dizer assim, mau caráter. E aí quer enrolar um profissional desse da área de construção civil. Quem vai ajudar ele? Ele não tem conhecimento. O dinheiro que der a ele, se for um dinheiro alto, ele pode até ficar morrer feliz, né? Como eu já falei, felicidade, por não saber que está sendo enganado. O sindicato, ao ter aquela obrigatoriedade da homologação, ele garantia que aqueles profissionais estariam trabalhando, certo? Estariam trabalhando e recebendo o seu dinheiro, vamos dizer assim, de forma justa. Porque quando ia lá para a homologação, se tivesse errado, volta. Só homologa essa rescisão se tiver ok, né? Hoje em dia, se a pessoa não paga imposto, se a pessoa não paga contribuição sindical, não tem homologação. E aí? Quem é que vai dizer se está certo ou errado essa rescisão? É, só se o empregado levar para a justiça, for lá atrás de verificar esse cálculo. Se não, se ele só receber e assinar, não tem, né? Eles têm o conhecimento de fazer o cálculo, a empresa com a expertise, e aí, entre aspas, né? Porque enganar a pessoa nunca é coisa boa, às vezes acontece isso, né? Comentando aqui, a senhora viu os cursos referentes aos sistemas? Na verdade, eu botei só o link lá no grupo, Mozart, lá no grupo da turma, que era da Fortes Informática, né? Que aí era para vocês acessarem e verem. Mas eu botei o link lá no grupo na época, mas eu coloco de novo. Mas você também pode pesquisar até Fortes Informática, que é um dos sistemas utilizados, mas tem vários outros. É por isso que eu não tenho, tipo assim, um único sistema, que vai depender da empresa, qual sistema que ela utiliza. Tá? Não tem um padrão de fato. Todas as empresas utilizam esse sistema. Não é bem assim que funciona. No meu trabalho e no celular, a gente bate o ponto e tiramos no final foto facial. Perfeito. Né? É isso, essa tecnologia está auxiliando bastante. A partir daí tem a evidência, né, de que bateu o ponto e tudo mais, e tem todo o controle do horário. Muito bom. Uhum. Vamos cá. Então, gente, para fazer a folha, para pensar em fazer a folha, eu tenho que ter todas essas informações, né? Entender tudo isso. Proventos e descontos. Remuneração, salário fixo mais adicional seria os proventos, né? Ou seja, vencimentos, proventos, a parte positiva da folha, né? Salário fixo mais adicionais. Que adicionais esse? Trabalho à noite, né? Dependendo do meu horário ali, após as 10 horas, eu trabalho à noite, então vou ter adicional noturno. Trabalho em um posto de gasolina como frentista, tem um adicional de salubridade. Trabalho de segurança, né, numa empresa, adicional de periculosidade. Então, vejo que existem alguns adicionais que podem complementar o salário da pessoa devido à sua função ou horário de trabalho, né? Trabalhei no domingo, aí tenho a hora extra em dobro, né, por causa que trabalhou no domingo. Então, vejam aí essas situações que podem aumentar os proventos e vencimentos, tá? Existe uma diferença entre salário e remuneração. Vamos ver qual é ela. Salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviço em decorrência do contrato, né? Então, vejam só que o salário, ele tem essa
essa situação. Já a remuneração é a soma do salário contratual estipulado, né, mensal, por hora de trabalho, outras vantagens percebidas na vigência do contrato. Então, veja que a remuneração, ela inclui aí todos os seus proventos. Essa é a diferença do salário para a remuneração. Às vezes a pessoa não sabe é, como, como identificar, né? Então, o salário é o seu salário fixo ali, ou salário mínimo, 1.412, ou então se é a sua carteira assinada com R$ 3.000 ali, isso é o seu salário, tá certo? Vamos nós para. Então, entendemos que salário versus remuneração são diferentes. Show? Vamos só, deixa eu só ver aqui um negocinho, cadê, meu Deus do céu? Aqui. Continuando, vimos então essa questão, vamos ver aqui outra. Salário, se a gente já tinha visto essa questãozinha, período do salário, né? Muito importante, a gente sempre tem que fechar a folha de pagamento. Se o empregado entrou no dia 25/2, então a folha não será de 25/2 a 25/4, né? A folha ela vai ser ainda. Bom, então, se o se foi do dia 25/2 ao 25, a 24/3, né, eu vou ter que fechar o mês 2 e fechar o mês 3, tá? Tenho que fechar os dois períodos. Isso é muito importante. Por quê? Ah, não, Ana Paula, eu trabalhei do dia 25, então eu vou receber tudo junto. Não, Nanina, não. Porque são competências diferentes. Lembra aquela questão do conceito lá na contabilidade? Por ter competências diferentes, a gente tem que fechar por competência. Isso é muito importante, tá? Outro ponto, vamos ver aqui, parcelas não integradas do salário. Auxílio alimentação, vetado ser pago em dinheiro. Olha como é interessante, tá? O que eu muito via, às vezes, pessoas falando era assim: ah, Ana Paula, eu queria tanto que esse vale alimentação fosse pago em dinheiro, né? Por que não é pago? Vale alimentação, se ele for pago em dinheiro, ele pode sim ser confundido. Confundido com o quê? Com uma questão trabalhista, né? Com o salário. E aí, se isso acontecer, essa confusão acontecer, o que que acontece? Eu posso botar na justiça e receber esse dinheiro, porque a empresa ela me pagava, né? O financeiro dela, ela me pagava como se eu fosse. Só um minuto, gente, porque tá dando problema aqui no celular que roteia, que é a internet, eu tô tentando resolver. Deu certo. Pronto, deu certo, viu? Que eu tava com medo. Então, vejo só que dependendo dessa situação, né, o que que acontece? Eu posso sim ter essa situação de que, nossa, de colocar um processo na justiça falando que eu recebia mais. Eu recebia mais por quê? Porque eu recebia o meu vale alimentação em dinheiro. Então é por isso que eles botam no cartão, certo? E não no dinheiro. Isso é interessante. Vamos nós, então, continuando, passando aqui da próxima. Gente, deu para entender essa questão do auxílio família, do salário e do vale alimentação, porque que ele não é pago pecúnia, ou seja, porque ele não é pago em dinheiro, e sim pago apenas na situação financeira, no cartão? Deu para entender? O que é que vocês me dizem? Alguém já tinha essa dúvida? Hein? Alguém já teve Professora, essa dúvida ou não? Ninguém? professora, posso falar?
O Vander tá falando? Você tá Pô, falando na última empresa que eu fiz parte, eles depositavam no cartão de crédito. Aí tinha aquele da Alelo, né? Você não podia comprar bebida, né? Que é travada. Aí eles depositavam no cartão Flash. Esse cartão Flash, ele não fazia discriminação de nada, não. Ele depositava um crédito lá, referente aos dias trabalhados, e você comprava o que você queria em qualquer canto. Um colega meu, ele foi mobiliar a casa, que ele foi morar sozinho. Aí, aí todo mês ele chega lá, comprou um bocado de coisa, churrasqueirazinha, batedeira, o que ele estava precisando para a cozinha dele, foi lá e passava no Flash, entendeu? Wander, eu Aí eu fiquei confesso que o na meu vale dúvida agora que você alimentação, falou. o meu Aí vale você falou alimentação isso aí, teve uma época que aceitava até gasolina eu botava na minha moto. é. Aí você falou E isso aí, nesse caso desse cartão, ele entraria como se fosse um salário ou não? não, aí não, porque é vetado o seu pagamento em dinheiro. Em Então, dinheiro, ele não né? pode te Ah, dar isso, beleza. ele não pode depositar na sua conta, tipo, R$ 200 do Vale Alimentação. Não pode. Ele pode te dar o cartão, né? Ou seja, não é no dinheiro para você fazer o gasto. Ele tem que te dar em alguma coisa à parte, seja num cartão. Antigamente tinha uns valezinhos, hoje em dia é tudo pelo cartãozinho mesmo, né? Que facilita bastante. Mas antigamente eles davam tipo uns ticketzinho de que era diferente, tá certo? Então é mais essa questão do dinheiro, que ele não pode. Show? Vamos nós. Jornada de trabalho. E aí, essa jornada de trabalho, o que que é interessante, essa jornada de trabalho? Ahn, é o tempo em que o empregado permanece à disposição de seu empregador cumprido aguardando ordens. Mesmo que o empregado esteja parado no local de trabalho, teremos que computar essas horas como jornada de trabalho. Então, quem é CLT, né? Quem é CLT, ele já tem essa questão de ter o direito de estar ali e receber seu salário, mesmo que não tenha serviço. E foi isso durante a pandemia, né, que o governo teve que auxiliar bastante, né? Por que que o governo teve que auxiliar bastante? A pandemia, tudo fechado, não tinha-se aí serviço, as empresas não dava para trabalhar no home office, e aí a pessoa está com carteira assinada, né? Ela está disponível para o trabalho. Eu teria que pagar o salário dela, mesmo que ela não estivesse trabalhando. E aí o governo interviu, né? O governo interviu e colocou aí aquela situação em que eu tenho um processo que era até, como é que chamava, meu Deus do céu? Eles diminuíam a carga horária da pessoa e ficava complementando o salário, né? Era um dos processos que eles faziam, tá certo? Não sei se vocês lembram, acho que era bem que chamava benefício. Me esqueci agora no período da pandemia que teve. Esqueci totalmente agora o nome, tá certo? Acho que era benefício durante a pandemia. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui. Acho que era bem, benefício. Ah, era um benefício emergencial, mas eu queria ver aqui qual era o nome, o que significava. Benefício emergencial de manutenção do emprego, né? Durante a pandemia teve esse bem, que era o é, benefício emergencial de manutenção do emprego. E por que que o governo intercedeu por isso? Porque as empresas não estavam trabalhando, não tinham renda, mas elas tinham essa obrigação aqui. A obrigação que, independente de estar trabalhando ou não, tem que pagar o salário, tá certo? E aí entrou o governo para interceder nessa situação. Vejam só como é interessante, né? A gente vai entendendo aí os pormenores. Era contrato suspenso e recebeu salário reduzido. Pronto, é exatamente isso, Walter Crécio. Era isso que eu queria lembrar, assim, no período pandêmico teve esses contratos, né? E era o bem, né? Era essa manutenção do emprego. Por quê? Se todo mundo fosse demitido, a economia quebraria,
podia entrar aí uma revolta, né, dos trabalhadores e muitas mais coisas. O governo ele tinha que intervir mesmo, não foi bondade, tá? Era porque de fato era necessário naquele período. Muito importante. Vamos nós. Continuando, né, essa questão, vou trazer aqui um pouquinho sobre o cálculo, e aí o cálculo trabalhista desse período, o que é que a gente pode falar sobre, né, esse cálculo aqui. Aqui a gente vê hora comum do empregado. Um exemplo de um salário um pouquinho mais alto, né, bem acima aí do salário mínimo, que é 1.412. Mas se eu dissesse assim, rapaz, eu ganho 2.640 reais. Qual é o meu valor de hora trabalhada, né? Aí eu conseguiria identificar o meu valor de hora trabalhada assim, olha aqui, né? Aonde eu consigo o meu salário dividido por 220. Ana Paula, o que é esse 220? Aula CLT, carteira de trabalho assinada por CLT, na grande maioria, os contratos comuns, tá? Porque a gente tem contratos intermitentes agora, outro tipo de contratos, né? Onde a gente coloca ali horas diferentes. Mas, no geral, o previsto na CLT é 220 horas. Então, a gente ficaria com quanto o valor da hora? R$ 12. Aí eu falo assim, Ana Paula, e quanto é que seria, né, o salário mínimo? É só fazer a mesma coisa. A gente vai pegar 1.412 dividido por 220. Dá R$ 6,42, se eu arredondar, né? Vejam só, R$ 6,42 seria a sua hora de trabalho para quem recebe um salário mínimo. Fabiane comentando que, mas esse benefício foi para alguns trabalhadores que teve que reduzir suas horas, não é isso? Eu trabalhei normal na pandemia. Sim, Fabiane, era exatamente nessa situação em que o seu empregador, ou seja, a empresa, ela entrava em acordo com o governo, negociando esse bem, que era exatamente esse benefício de manutenção do emprego, né? E as empresas que tivessem esse benefício, ela não poderia demitir o funcionário, teria um tempo de, vamos dizer assim, Deus, às vezes me falta a palavra, teria um tempo específico de segurança daquele funcionário, porque ele teve o salário reduzido por algum período pandêmico, tá certo? Então, eles tinham essa questão. Não foi todo mundo, foi as empresas que foram atrás desse benefício junto ao governo também, né? Foram muitas empresas que não tinham como fazer com que o funcionário trabalhasse home office. Tem muito trabalho que não dá para ser home office, né? Aí era dentro desse contexto, tá certo? Então, aqui a gente consegue ver que um salário mínimo seria R$ 6,42. Um salário de 2.640, R$ 12 a hora de trabalho. Você pode fazer com seu salário para descobrir quanto é que você ganha por hora, tá certo? Por que que é importante isso? Eu faço isso porque isso faz com que eu valorize até melhor o que eu faço com o meu dinheiro. Porque quando eu vejo, imagina só, às vezes numa capinha de celular você gasta de 15 a R$ 45. E você entende que se ganhar um salário mínimo, R$ 6,42 é uma hora sua de trabalho, tu vai se assegurar mais, né? Vai ali comer um churrasquinho já é R$ 6, um churrasquinho, aí tu diz, caramba, eu preciso trabalhar uma hora para pagar esse churrasquinho, né? Um churrasquinho, e me sobra 42 centavos. Veja só como a gente começa a pensar um pouquinho mais, controlar um pouquinho mais o dinheiro quando a gente faz essas reflexões, tá certo? É interessante. Alguém já fez essas reflexões ou é só eu que sou louca e faço? Ai, ai. Mas acho interessante fazer sempre. Hum, outro ponto, vamos nós. Aqui falando um pouquinho sobre. Deixa eu ver se alguém comentou algo. Eu faço assim. Ufando. Pois é, eu costumo fazer sempre essas reflexões, né, que me fazem conter um pouquinho mais os meus gastos Tem que financeiros. fazer, professor. Tem que fazer isso aí. Se a pessoa não fizer isso aí, se arromba no final do mês. Né?
É interessante, né? E aqui, gente, eu trago para vocês um. Porque, assim, se a gente for ver normalmente, estudar um pouco mais sobre esses cálculos, a gente vai ver que a gente, no geral, fala assim: ah, eu trabalho 8 horas no dia, né? Fechando aí. Só que se a gente for procurar entender, trabalhamos 7,33, que seria 7 horas e 20 minutos. Né? Por que, Ana Paula? Porque existe esse cálculozinho que faz a transformação dos valores. No geral, a gente já fecha para 8, né? Falando que é 8 horas mesmo de trabalho. Mas se a gente fosse ver, teria esses quebrados, né? Referente aos minutos. Aqui eu só trouxe mesmo por curiosidade, para vocês entenderem que se vocês verem por acaso em algum local 7,33 horas, não é que esteja errado, né? Não, eu trabalho 8 horas, e por que que tem isso? Na verdade, é porque ele está apontando exatamente os minutos bem direitinho, né? Que dá 7 horas e 20 minutos. E aí a gente, por convenção, falando no dia a dia, a gente arredonda para 8 horas. Mas na verdade não é 8 horas mesmo, né? É claro que isso, questões seletistas de cálculo e tudo mais, trouxe mesmo só para curiosidade de vocês, tá certo? Ahn, vou mostrar aqui também, no caso das horas para fim de cálculos trabalhistas, né? Naquela questão, entendendo que hora diurna, 60 minutos, tá? Hora noturna, a gente já não calcula 60 minutos uma hora. A gente calcula 52 minutos e 30 segundos. Então, é como se quem trabalha à noite, né, uma hora fosse 52 minutos e 30 segundos. Vejam só como é interessante, né? Quem trabalha à noite, o horário de uma hora, ele é diferente de calcular os minutos. Show? Aqui é uma curiosidade para vocês entenderem mais. Então, diurno, normalmente a gente fecha por convenção 8 horas, né? E noturno, 7 horas e 52 minutos, tá? Para fins de cálculos trabalhistas, explicando aí. É interessante a gente lembrar disso. É um a mais, vamos dizer assim. Deixa eu ver, nem tá mostrando para vocês. Deixa eu botar aqui, que são só um exemplo. Pronto, o que eu estava falando era isso aqui, tá? Que é diurno 60 minutos, que diurno, né, significa dizer que é durante o dia, e 8 horas, e o noturno, 52 minutos 30 segundos, 7 horas. Show? Vamos ver se tem algum comentário aqui. Tem que fazer. Show de bola. Não tem nenhuma situação. Aqui falando sobre a hora extra, tá, gente? Hora extra em si, eu tenho hora extra que é 50% e eu tenho hora extra que é 100%. Ana Paula, quando é que essas mudam? E tem outro tipo 60%. Quando é que isso muda, Ana Paula? Né? Para 60%, exemplo. Normalmente, existem convenções coletivas, né? Se a sua convenção coletiva, um acordo sindical, mudou a hora de 50% para 60% ou outro valor, isso quem vai dizer é a convenção coletiva. Isso é interessante saber, tá certo? Então, dependendo da sua área do sindicato, eu sou da área da engenharia, é o CREA, então, sindicato específico, existe uma convenção específica, né? Eu sou da área do comércio, existe um sindicato específico, uma convenção específica. Tudo isso vai implicar nessa questão das horas, tá certo? Se é 100%, se é 50%, se é 60%, se é 100%. É interessante você conhecer a convenção, né? Aí que a sua empresa está adotando, para entender todos esses detalhes, tá? Mas, no geral, Ana Paula, como é que é? Fez hora extra, né? 50%. Fiz hora extra, mas feriado ou folgas trabalhadas. Aí 100%, né? Na ausência de uma convenção, é esses as informações que você vai colocar. Ana Paula tem uma convenção específica, então você vai verificar a convenção específica daquele setor, daquele departamento, daquela área. Show? Alguém quer acrescentar algo, gente? Como eu sempre falo, vocês têm experiências aí de sobra, né? Não quero deixar de aproveitar isso de vocês, tá?
Como é que eu faço esse cálculo, então? Aqui eu trouxe para vocês o exemplo do cálculo, aonde a pessoa está recebendo 50% aí de hora extra, tá? Então, vejam, tem 12 reais a hora dela, como a gente tinha calculado antes, né? O salário, a gente descobriu que era 12 reais a hora, mais 50%. Então, eu vou pegar 50, né? Vezes 50% vezes 12, que dá 6 reais. Ou como é 50%, eu posso pegar 12 e dividir por 2, né? 50%, né? A metade, né? Então, a gente iria ver ali que seria 12 dividido por 2, dá 6. Ou 50% vezes 12, dá 6. Nesse caso aqui, 50%, né, de 12 iria dar 6, 12 mais o 6 daria 18 reais. Valor da hora extra, 18 reais. A pessoa aqui nesse exemplo fez 6 horas extras, então deu 108 reais a mais no salário. Show de bola? Então, aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura do cálculo de uma hora extra, como é que seria, né? São outros pormenores aí que a gente pode estar entendendo nessa dinâmica. Ana Paula, se fosse 100%, a única coisa que ia mudar era isso aqui, mas a estrutura seria a mesma. Show? Gente, tem alguma coisa a comentar, alguma dúvida sobre isso? Quer que vocês me falem? Não, tá tranquilo? Show. É porque como é cálculo, eu estou perguntando mais exatamente por isso, tá certo? Porque às vezes a pessoa já se perde todinha no cálculo. Qualquer coisa me falem, tá? Tudo bem esclarecido, perfeito, coisa boa. E aí, limites, pronto. Existe um limite de hora extra, tá? Apesar de que muitas empresas é, procuram não dizer que não sabem nesse limite, né? Ou seja, obrigam você a fazer muito mais hora extra. Mas existe um limite aí de hora extra. Como assim, Ana Paula? Existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que traz que horas extras se torna habitual apenas quando ocorre com frequência e constância por um período de pelo menos 6 meses. Então, imagina só, se em 6 meses, todos os dias o pessoal te pede para fazer hora extra. Todos os dias o povo te pede para fazer hora extra. Todos os dias o povo te pede para fazer hora extra. Isso, gente, já é condições de hora extras habituais, né? Foi 6 meses desse jeito, todos os dias te pedindo para fazer hora extra, né? Então, nesse caso, conforme explicado, não é necessário que a hora extra seja prestada todos os dias. O importante é que a sua prestação seja previsível e ocorra com frequência. Então, todas as sextas-feiras eu vou ter que fazer hora extra, sou obrigada. Né? Todas as terças e quintas eu vou fazer hora extra. Ou seja, não é todos os dias, mas tem os dias que tem uma frequência. Além disso, vale lembrar que a realização de horas extras habituais impacta o cálculo de vários direitos trabalhistas, o que pode gerar custos extras para a empresa. Porque imagine só, se você está mais tempo dentro da empresa, você vai ter mais custos também, custo de alimentação, né? Você vai ter outros custos eventuais. Então, veja que isso vai implicar e gerar custos extras para a empresa também. Importante esse detalhe, tá certo? Independente da modalidade de trabalho, é importante saber fazer o cálculo do DSR. O que é o DSR, Ana Paula? É quando a gente tem ali uma remuneração a mais. Porque, como assim, Ana Paula, o DSR é descanso semanal remunerado. Se eu tenho hora extra, isso impacta no meu descanso semanal remunerado. E se essas horas extras são habituais, então eu vou ter o cálculo do descanso semanal calculado sobre a hora extra também. Isso quando as horas extras são habituais, tá certo? Então, vamos dizer que eu sou um segurança e todas as vezes pedem para mim fazer umas horas extras, que ficou logo habitual. Se é habitual, eu tenho que calcular o DSR, descanso semanal remunerado, sobre a hora daquele trabalhador, porque o descanso dele ele está perdendo, ele está trabalhando. Então, tem um benefício a mais, um além, tá certo? Então, essa questão é abordada na Lei 7.415 de 1985, que determina a remuneração de horas extras habituais na composição do DSR. Veja como é interessante, né? Nosso descanso semanal remunerado, ele sim
ele é impactado quando eu faço muito hora extra. Porque ao invés de eu estar descansando, eu estou tendo que trabalhar. Então, existe aí um descanso semanal remunerado para quem tem hora extra habitual. Mas confesso que muitas empresas se fingem de doido e nunca calculam esse descanso semanal remunerado sobre a hora extra. Tá certo? Elas não nem lembram dessa, dessa legislação. Faz você fazer hora extra e nunca calcula. Tá certo? É interessante a gente saber esses nossos direitos. Gente, no geral, é isso daqui que eu vim falar para vocês hoje. Porque vou dar um pouquinho de ênfase na plataforma, mas no geral, eram essas informações que eu queria discutir com vocês, né, que fazem sentido sobre a folha de pagamentos, né, sobre essas questões de cálculos trabalhistas. Ana Paula, tem alguns pontos também que eu posso ter dúvida. Exemplo, o que seria o 13º salário? Quando é que eu tenho direito ao 13º salário? Poderia ser uma dúvida de alguém aqui, né? Então, 13º salário. Todo mundo que é seletista tem esse direito. À medida que cada mês que eu vou trabalhando, né, e ali 15, 16 dias eu já considero como o 13º salário, tá? Então, passei de 16 dias, eu já tenho direito a um percentual do 13º salário. É como se fosse fechando todos os meses que eu trabalho. Isso, passei. Ele é proporcional, exato. É como se cada mês que eu trabalhasse fosse uma parcela daquele meu dinheiro que eu estou garantindo para o final do ano, tá certo? Então, trabalhei 15 dias inicial, já tenho direito a a uma parte daquele dinheiro. Como assim, Ana Paula? Recebo 1.412, divido por 12, 1.412 dividido por 12, então eu já garanti um mês de trabalho, é como se fosse R$ 117,67. Um mês de trabalho. Então, garanti, se eu trabalhei um mês ali, né? Garanti R$ 117,66. Isso para quem recebe um salário mínimo. Na Paula, eu trabalhei 3 meses, então multiplica esse valor por 3. Então, eu já garanti R$ 353 do meu 13º. Na Paula, eu trabalhei um ano. Então, eu pego o valor e multiplico por 12, que vai dar exatamente um salário mínimo a mais. Que é por isso que ela é falado que é o 13º salário, né? Então, e aí, a empresa pode optar por pagar tudo de uma vez? Pode, mas na grande maioria ela parcela, né? E aí ela pode parcelar, tem as datas certas de pagamento do 13º. Tem empresas que fazem assim, isso é por opção dela, tá? Ela paga junto com as férias do funcionário. Então, o funcionário tira férias, recebe as férias, recebe o 13º, tem empresas que fazem desse jeito, tá? Mas isso não é obrigatório. Essa empresa, ela faz isso como um benefício a mais para que o funcionário tire férias e receba um dinheiro legal. Mas, consequentemente, na época do 13º, ele já recebeu. Tá certo? Então, tem vantagens e desvantagens. Enquanto todo mundo está contando com 13º, você já gastou nas suas férias, tá certo? Gente, tem mais alguma coisa aqui que talvez eu não tenha comentado, que você gostaria de que fosse falado? Porque o tema, como eu falei, é bem extenso, né? Não tem como eu falar de tudo, mas eu poderia tirar alguma dúvida caso vocês tivessem algo específico. Caso não, eu vou só destacar a questão dos cursos para você fazer as atividades, Professora, tá? a Fabiane fez uma pergunta aí, eu não vi se a senhora Opa, deixa eu respondeu. ver. Uhum. Não, pior que. Gostaria de saber a questão do PIS, do abono, né? Porque assim, o PIS, ele hoje em dia não é que a gente recebe atualmente o abono salarial, né? E o que seria esse tal abono salarial? É interessante a gente lembrar que o abono salarial é um direito adquirido depois que a gente já trabalhou pelo menos, no mínimo, 5 anos de carteira assinada, né? Então, assinei minha carteira há 5 anos, show. 5 anos, no quinto ano já começa a contar. Se eu tiver trabalhado dentro desse cinco, no sexto ano eu tiver trabalhado,
eu vou receber meu abono salarial. Ana Paula, eu não trabalhei, né? Não trabalhei, então você não vai receber seu abono salarial. Ah, vamos dizer assim, fechou 5 anos, foi demitido e aí não está trabalhando. Então você ainda não vai receber. Ana Paula, já tenho esses 5 anos de carteira assinado, estou trabalhando agora, mas eu trabalhei só 3 meses. Então, no outro ano calendário, você vai receber o proporcional àquele período que você trabalhou naquele ano, tá? Por que que eu falo no ano calendário? Porque desde quando, acho que foi desde o governo da Dilma que começou a mudar o calendário do abono salarial. Antigamente era tudo bem A bonitinho. O ano transição, que Dilma você tem. trabalhava, no outro você já recebia. Hoje em dia parece que tem dois salários, né? Dois abonos dentro, né? Tava falando? Foi na transição da reforma trabalhista que teve depois do impeachment da Dilma. O Pronto, governo pois Temer é. já. E aí já foi nesse período que foi mudado, né? Ei, Anteriormente você professor, recebia, no outro ano já recebia o salário, já recebia o abono. Aí passou um ano sem receber e foi só no outro, ou seja, eles sempre estão com o abono dentro para pagar depois. a pergunta da Fabiane aí, ó. Mas quando se falta, é descontado 2 dias. Um da falta e o outro é referente a esse descanso? Sim, sim, Fabiane, interessante essa sua pergunta, que é aquela questão do DSR, tá? É interessante exatamente porque, como eu falei, tem empresas que você faz hora extra e ele não paga o DSR de hora extra. Mas quando você falta, ele desconta o quê? O dia que você faltou e o DSR. Interessante, para quando você falta, ele desconta o DSR. Mas para quando faz hora extra, ele não te paga. Tem empresa que é desse jeito, tá? Então, sim, é verdade. Inclusive, no período de carnaval, muita gente se ferra. Por quê? Porque não é carnaval, não é feriado todo carnaval. Existem dias que é feriado, outros não é feriado. Aí o povo vai e passa o carnaval todinho, ó, falta, né? Sabe o que acontece? É calculado os dias que é feriado, né? Feriado é descanso semanal remunerado. Logo, é multiplicado pela quantidade que você faltou. E aí tem gente que pede um dinheiro medonho e não sabe por quê, mas eu só votei um dia. Só que aí tinha 2 feriados naquela semana, ó. E aí, ó, juntou os 2 feriados, mais sábado e mais o domingo, ó. Aí se ferrou, né? Eu vi aqui a Fábio não paga hora extra e não dá folga, como tem muitos que usam banco de horas, mas quando se falta é descontado. Pois é. É interessante, né? E o pior é que a gente é o elo mais fraco, né? Como questionar? E aí vem aquela questão do sindicato. Se eu não pago nem o meu sindicato, quem que vai lutar por mim? Não tem. A gente é o elo mais fraco, né? Por isso, sempre deixo o banco de horas negativo. Deixa bem batido, né? Bem direitinho, que é para nem ter desconto, nem sobrar dinheiro, nem sobrar. Deixa mesmo, pessoal, deixa mesmo. A última vez que eu saí aí, eu tinha 80 horas negativas lá. Não vai pagar, não? Vou não, pode descontar aí. Vou Pois embora. é, mas aí é exatamente nesse ponto, porque, tipo, tem empresa que não paga, né, o DSR, mas desconta. Nossa, Agora sim, interessante. na empresa que eu estava lá, uma coisa que eu achava interessante do banco de horas, né? Ele não descontava naquele mês. Ele, tipo, se você ficou devendo 12 horas no mês de abril, a gente está em junho, né? A gente está em junho, por exemplo. Se eu fiquei devendo, no mês de junho, eu fiquei devendo 10 horas, né? Ele só Hum, vai descontar essas 10 horas se eu não pagar só em junho de 2025, entendeu? Ele sim, só descontou um ano depois. Então, nesse ponto, assim, sim, eu achava isso da empresa que eu trabalhava muito bom, porque você tinha um ano para pagar as horas negativas daquele mês referente, né? Eu, no meu caso, ficou essas horas só porque eu tive um problema aqui com um familiar, e eu tive que faltar muito e tal, eu acabei pedindo para ser desligado da empresa, mas eu não tenho o hábito de ficar devendo essa mão de hora, entendeu? Eu deixo assim, umas 10, umas 20, mas não 80, 100, entendeu? Porque é muito dinheiro, pô, ficar sim. devendo assim, quando você sai, é muito dinheiro que você deixa. Não, eu entendo totalmente o que você quis dizer, né? Porque, de fato, tem isso, né? Tem gente que vai acumulando, 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 acumulando e nunca tira, né? E quando tira, é uma confusão que o pessoal faz. Então, eu entendo isso que você está falando e é justo, né? Dentro dessa Tem, realidade de tem banco de uma, horas.
tem uma realidade também lá, eu não sei se isso é por lei ou se era deles, mas tipo, você completou 80 horas positivas, né? Às vezes tinha gente lá que tinha 120, 130, principalmente o pessoal que era da turma de campo, né? Eles ficavam fazendo uma instalação, às vezes até 9, 10, 11 horas da noite naquele dia. Então, quando chegava um certo período, eles começavam a dar folga para esses caras, e muitos não conseguiam terminar tudo, porque a partir das 80 horas, né, Hum. positivas, se o cara tivesse 200 horas, né, eles eram obrigados a pagar 120 horas como se fosse hora extra, entendeu? Isso é por lei ou depende da empresa? E isso tem a questão das convenções coletivas, tá? Que eu tinha te falado da Entendi. convenção coletiva, depende da convenção coletiva que a sua área tá. Então, às vezes, a convenção coletiva entre o sindicato, que é o sindicato patronal, o sindicato do trabalhador, né? E ali a área do Ministério do Trabalho ali juntos fazem uma discussão e entram em consenso. E ali, ao entrar em consenso, eles vão dizer como é que vai ser as regras gerais daquele segmento, daquela área. Só não pode quebrar CLT e Constituição Federal, tá? É claro que CLT e Constituição Federal são as leis ali que vão nortear o trabalho. Não pode, não adianta. Mas fora isso, sim, a convenção coletiva ela vai nortear todos esses outros segmentos. Exemplo, o valor que eu recebo do meu vale alimentação. Lá na convenção coletiva, se tiver uma convenção coletiva, às vezes tem lá dizendo o valor que ele paga do teu vale alimentação. Inclusive, quando tem um aumento daquele vale alimentação, lá na convenção coletiva, quando sai a convenção coletiva, às vezes já propõe ali aquele valor. Tá certo? É interessante. Então, seria dentro dessa questão, tá? De entender se tem uma convenção coletiva específica e dentro dessa situação. Entendi, Show? entendi. Obrigado. Perfeito. Gente, já vamos seguindo aqui para as 20h37, 20h40, eu vou botar o link da frequência. Daniela comentando, tudo é decidido pelo sindicato em acordo com a empresa? Sim, na grande maioria, tá? E aí, por que que eu estou falando assim, ó? Sim, na grande maioria. Por quê? Os principais pontos, pontos gerais, e aí lembrando, tá? O norte principal, Constituição Federal, CLT. E aí, às vezes, vem alguma medida provisória, alguma coisa, mas não pode quebrar esses segmentos. Depois vem a convenção coletiva, tá? Aí, dentro da convenção coletiva, vem coisas que, às vezes, a CLT ali não está abordando, né? Algumas atualizações, como eu falei, como um vale alimentação que não está sendo atualizado. E aí passou já 2 anos e esse vale alimentação do mesmo jeito. A convenção coletiva às vezes já traz isso. Uma PL, participação dos lucros. Na convenção coletiva, às vezes, já está lá como obrigatório. Tem algumas empresas que fazem participação do lucro como um benefício, mas tem outras que são obrigadas, por convenção, a fazer as repartições do grupo. Do grupo. LP, né? Participações do lucro. Tá certo? Então, vejam que tudo isso, os sindicatos, por isso que eu falo que o sindicato, sim, ele é um elo importante. É claro que tem alguns sindicatos e sindicatos. O que significa isso? Que tem sindicatos que, de fato, vale a pena pagar, porque são atuantes, trazem benefício para o trabalhador, como tem aquele sindicato que não faz nada, só recebe o dia do trabalhador, né? Infelizmente, temos esses dois elos. E aí, essa questão da não obrigatoriedade de desconto do sindicato fez com que muitos sindicatos que eram bons enfraquecessem. Essa é a verdade, né? E sindicatos que eram ruins fecharam de vez, porque já era ruim. Ninguém nem não tem mais dinheiro para eles. Então temos esses dois lados, tá? Porque nós somos o elo mais fraco, o trabalhador. Quem é que vai falar por nós? O empresário, se deixar, meu filho, não paga nem você. E aí deixar tu trabalhando lá e não te paga. Só paga porque tem previsões legais, né? A gente sabe disso, né? Que tem muitas empresas que, pelo amor de Deus, só quer mesmo tirar o trabalhador. Vamos nós, gente. Então, acho que eu respondi as principais dúvidas. Deixa eu colocar aqui a presença, o link de presença é sempre o mesmo, tá, turma?
Então, sempre o link de presença é o mesmo, porque eu vou só colocando pelo período das frequências, é que eu vou lançando. Outra coisa, Ana Paula, eu assisti agora, já vai atualizar lá? Não, gente, como falou, como eu já tinha até comentado, é manual essa frequência. Então, às vezes, eu pulo alguém. Então, se você sentir que de fato está demorando muito, não tem problema falar, tá? Vai lá no WhatsApp e fala, aí eu atualizo, tá? Não pensa que é algum problema que vai te prejudicar, não. Dá para me atualizar tranquilo. É só porque, como é manual e tem muita gente, quando a fé eu pulo a pessoa. E eu digo, vixe, verdade, a pessoa assinou aqui, eu não liberei. Tá certo? Então é só falar que a gente resolve isso. Tudo dá para resolver, mas falem. Por isso que a Fabiane comentando, é por isso que tem muita gente virando empreendedor. Sim, e aí é importante, tá, lembrar que empreendedor é diferente, vamos dizer assim, empresário, empreendedor que está construindo o seu negócio, ele é diferente de uma pessoa que está trabalhando de forma totalmente informal, não está pagando seus impostos e não está garantindo o seu futuro. O que está acontecendo muito também nos dias de hoje é muita gente trabalhando de forma informal. Não tem nenhuma garantia de INSS. Se Deus me livre, acontecer um acidente, nem um seguro tem, né? Ou seja, está totalmente de forma informal e assegurado por ninguém. Assegurado só por Deus, vamos dizer assim, né? Na verdade. Então, é trágico uma realidade dessa. E aí, muitas vezes, se fantasia, se vende como se todos fossem empreendedores. Mas empresários, empreendedores. Vou até fechar aqui para trazer vocês aqui. Empresários, empreendedores. Mas quando a gente para ver, aquela pessoa está trabalhando de forma informal, não tem direito a nenhum benefício, né? Não tem aposentadoria, como aqui a Amanda está comentando, né? E aí, acontece alguma coisa com uma pessoa, fica doente? Não tem auxílio doença, engravida, não tem auxílio maternidade. E às vezes é muito enfeitado ser esse empresário, eu estou falando entre aspas, porque é essa pessoa que está trabalhando informal, que está querendo garantir o seu pão de cada dia. Não é legal, né? Não é legal que eu digo, é o que aquela pessoa está passando. Ela está tendo que enfrentar mundos e fundos para tentar sobreviver. E se acontecer alguma coisa, ela não vai ter nenhuma ajuda, né? Então, é ruim, tá? Deixa eu ver se tem áudiozinho de vocês, alguma coisa. Gente, acho que é isso no geral. Pronto. Vou só. Presença de vocês, tá tudo ok? Show de bola, tá? Já mandei a presença de vocês. Turma, tem alguma dúvida ainda que eu possa tirá-los? Vou passar aqui na plataforma de forma rápida. Pode falar. Não? Então vamos nós. Vou passar de forma rápida aqui na plataforma, só para lembrá-los dela. Minha plataforma. Muito importante lembrar. Deixa eu ver aqui. Hum, hum, hum. Muito importante, gente. Acessem a plataforma, não se esqueçam. Cursinho aqui, show de bola. Ana Paula, quero ver minha nota. Venham aqui, ó, relatório de nota, tá? Você consegue ver sua nota. Ana Paula, quero ver, eu só estou vendo fora de apresentação, tutoria, EAD, eu quero saber onde é que tem material de estudo, atividade. Você clica aqui, ó, nessa hierarquia, vem aqui em rotinas. Você consegue ver material de estudo, questionário 1, questionário 2, webconferência, que é onde ficam as gravações, tá? Questionário 1, questionário 2, 5 questões cada. Então, essas questões, Ana Paula, estão onde estão até no slide do encontro 1 e do encontro 3. Então, turma, por que é que eu faço isso bem claro para que você garanta tudo que é obrigatório? Ana Paula, então, se eu vou fazer o que é obrigatório? Claro que não, gente. Se você já está aqui, está vendo material de estudo, já entra no material de estudo, já dá uma lida. Já estou aqui, estou vendo aqui que tem avaliação de satisfação, já faço, né? O único que tem um cadeadinho que sou eu que coloco, tá? Mas o resto, todos os demais, você que faz ao acessar. Isso é muito importante que você acesse todas as caixinhas, tá certo? Não se esqueça disso. Façam isso, porque senão, se vocês não acessarem, logo vai sair o corte dos professores, ó, o corte de quem não acessa a plataforma. E aí você perde o curso,
mesmo que você esteja aqui online, ao vivo, conversando, debatendo, mas você não fazer as atividades, que é o questionário 1, questionário 2, você está sem média. E é por isso que eu perturbo no privado vocês. Tá certo? Acho que é isso no geral. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Hum, cadê o bate-papo? Forms, e não estou conseguindo abrir, entrar na presença, disponha, show de bola. Deu tudo certo. Gente, vamos tirar nossa fotinha de hoje. Hoje vai terminar um pouquinho mais cedo, tá? Olha aí, linda e maravilhosa. Ana Lúcia, ainda bem que deu tudo certo, né, mulherzinha? Graças a Deus. A Alisson aí na redezona, o Wander aí, ó, no seu fonezinho. A Lucimara com a princesa dela. É princesa mesmo? Príncipe, princesa, A né? senhora vai terminar Pronto. mais cedo, só vai Valder terminar mais cedo, porque cresce. vai curtir o São João do Maracanãú, é? Não, não, eu sou aquela pessoa com fobia de muita gente, eu tenho medo. Eu não sou de São João, mas é muito bom. Lugar que tem muita gente, eu fico com medo. Vamos nós, então. Deixa eu tirar aqui a fotinha de vocês, primeira. Para a Denise ajeitando ali o cabelo. A Adriana ligou a câmera. Anda. Show. Amanda ali, a Thaís. Deixa eu salvar aqui a primeira fotinha. Show, salvamos a primeira. Vamos para a segunda, Lucimara, Daniela, tudo bem, Daniela? Valdecresce, Fabiane, Alisson ali, a Isabela tá no escuro, mas dá para ver ainda o sorriso dela. Pronto, Fabiane também, prazer conhecê-la aqui, né? Tá olhando para vocês, é muito bom. Deixa eu salvar aqui. Show de bola, gente. Beijão, turma. Thaís aí também, linda. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Qualquer coisa, tirem dúvidas, perguntem, não deixem dúvidas para depois, tá? Tô amando você, nossa professora, viu, Isabel? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom descanso aí e até mais.